Olá, tudo bem? Sabia que você também pode atuar como perito? Contador, advogado, médico, engenheiro, são tantas áreas que podem atuar como perícia e hoje é isso que nós vamos falar. Eu e meu convidado, Dr. Nelson, vamos trazer sobre o mundo de oportunidades para o profissional que pretende atuar como perito. E você pretende ser um deles? Fique aqui conosco. Estou aguardando meu convidado. Estou aguardando meu convidado, Dr. Nelson. Olá, Dr. Nelson, tudo bem? tudo bom? Me vendo e ouvindo bem? Sim, e você, está me ouvindo bem? Sim, tudo certo. É um prazer ter o senhor aqui novamente conosco. Eu já adiantei aqui para o pessoal que existe um mar de oportunidades para o profissional que pretende atuar como perito. E eu trouxe o senhor aqui para poder falar de um pouquinho de cada. Tá ok. Então, quem é profissional liberal e pretende atuar como perito, esse conteúdo vai esclarecer um punhado de coisas do universo da perícia. A perícia pode ser um grande diferencial na carreira da pessoa que atua, que é profissional liberal. Então, doutor Nelson, traga, por favor, esse assunto para nós. Tudo bem. Sejam bem-vindos todos que estão conosco e desde já vou solicitar algo que eu não costumo pedir, que é Ah, ir compartilhar e divulgar, né? Comentar os nossos vídeos e os nossos perfis. Já isso aí. agradecemos. Bem, o título da live diz tudo. A perícia é um mundo de oportunidades. Porém, independentemente da sua área, ela exige um mínimo de disposição para estudo e atualização. Qualquer área profissional, como a perícia é a mesma coisa. Exige, demanda um pouco de disposição para o estudo. Muito bem. O rito processual aplicável às perícias judiciais nas ações cíveis, que é o foco dessa nossa live, aplicável às ações cíveis, aplicável às perícias e aos peritos, seja ele contador, administrador, engenheiro de qualquer área, médico, psicólogo, dentre outros, esse rito é idêntico e é ditado pelo Código de Processo Civil. Então, qualquer profissional que for atuar na área da perícia, seja judicial, seja extrajudicial, precisa conhecer as regras do CPC. O que difere de uma especialidade para outra são as questões técnicas, mas até nisso o CPC dita uma estrutura para os laudos periciais, cabendo a cada profissional adequar a formatação do laudo às especificidades técnicas da sua profissão. Importante é que o seu laudo ofereça clareza e fundamentação necessária para a decisão judicial. Existem diversos tipos de ações judiciais a demandar a atuação de peritos. E o mercado sempre oferece novas oportunidades. O mundo está em constante evolução e vai surgindo alternativas. O papel do perito no processo é, em síntese, esclarecer questões técnicas que o juiz não domina. Ele é nomeado pelo juiz e é chamado de perito oficial, ou perito do juiz, ou simplesmente perito. O perito contratado por uma das partes
é chamado assistente técnico. O passo a passo do trabalho pericial é, em resumo, o seguinte: surge com a nomeação e aceitação do encargo, quando o perito indicado pode aceitar ou recusar, depois vem os quesitos, as diligências, e o juiz e as partes apresentam, né, as perguntas técnicas, depois de discutir valor de honorários, depósito dos honorários, vem a execução da perícia, inspeção, coleta de dados, análises e a produção do laudo pericial. E a entrega do laudo, né, com respostas fundamentadas e objetivas para auxiliar a decisão do juiz. Existem também possibilidades de impugnação e pedidos de esclarecimento, seja por parte do juiz, seja pelas partes. Os requisitos para atuar como perito, seja que a área for, é uma formação, ou seja, uma graduação e inscrição no Conselho de Fiscalização Profissional e ter experiência na área. E aí pode surgir uma dúvida, né? O profissional não tem experiência, né? Sou recém-formado, mas o profissional pode suprir, né, essa exigência por cursos e especializações, pode também fazer parcerias, né? E que ele vai conseguir encaminhar o seu trabalho. Também é exigido o cadastro no tribunal da jurisdição em que vai atuar. E o perito, tal como o juiz, deve atuar com isenção e imparcialidade. E existem, né, vários tipos de ações cíveis que demandam perícia e em que os profissionais podem atuar. Nós vamos citar algumas delas. E eu peço a Minéia que fale sobre as ações bancárias e financeiras, né, que é uma das suas especialidades. Eu vou falar sobre aquilo que eu atuo. E contextualizando também o que foi falado pelo Dr. Nelson sobre a disposição para o estudo. O perito, o próprio nome fala, né, Dr. Nelson, ele é um perito, ele é um expert na área, ele sabe atuar na área, ele tem que ser um atuante na área. E no caso das ações bancárias e financeiras, o que eu atuo? Eu atuo de forma judicial, naquele em que eu sou nomeada pelo juízo, que eu atuo de forma imparcial, eu não trabalho para nenhuma das partes, eu sou uma auxiliar do juiz na questão em demanda. Então, lá eu vou elaborar os cálculos que o juiz precisa nas ações. Quando as partes entram litigando uma briga por um valor de financiamento, o juiz, como ele não entende dessa área, ele nomeia o perito para poder desenvolver o cálculo, ver o resultado daquele cálculo, o que é o valor correto. É onde eu atuo. E o interessante é que, agora eu vou falar da minha filha, Gabriela, que ela atua na área de arquitetura. E eu achei muito interessante porque, para se discutir o valor do IPTU, pode ser também através de um arquiteto que vai avaliar o valor do imóvel e ver se o valor do IPTU está cobrado de acordo. Achei isso muito interessante. Agora, pode concluir, doutor Nelson. Isso aí demonstra, né, esse exemplo da Gabriela, né, demonstra aquilo que eu disse no início, né? Está sempre surgindo novas oportunidades para a atuação do perito.
nas várias áreas, né? Nós vamos trazer, né? A Mineia trouxe essa área que ela atua, citou essa área aí da Gabriela, e nós vamos trazer, eu quero trazer, por exemplo, as ações de família e sucessões, que existe um trabalho de avaliação patrimonial em divórcios e inventários, por exemplo, e é uma oportunidade para engenheiros de avaliações. Eu penso que os arquitetos também podem atuar nessa área, e contadores. E, às vezes, dependendo do encaminhamento de um processo, pode exigir até a atuação de dois profissionais, um contador e um engenheiro, né? Temos também as ações trabalhistas, que envolvem cálculo de horas extras, insalubridade e periculosidade, que é uma área para engenheiro do trabalho, médicos do trabalho, e também para, da mesma forma, das ações de família e sucessões, também para contadores. Existem também uma área que eu entendo que está num crescendo, que são as ações ambientais e agrárias, que tratam dos danos ambientais, desapropriações de terra, quebra de safra, seguro agrícola, contaminação de solo e águas, avaliação de terras em desapropriações ou heranças, conflitos sobre áreas de preservação, dentre outros. E aqui atuam os engenheiros agrônomos, os engenheiros ambientais e os biólogos. Inclusive, doutor Nelson, tem um engenheiro da área agrícola, agrária, que já está aí, ele é um engenheiro agrônomo, que ele tem feito belíssimos trabalhos nessa área, o doutor Paulo Sérgio do Carmo, muito bom profissional. Pode continuar. Eu queria, antes de continuar, cumprimentar, tem uma pessoa nos vendo aí, estou vendo Bueno Real Perícia, né, que nos cumprimentou, e boa tarde para você. Obrigado pela participação. Eu, ainda falando sobre essas questões ambientais, né, eu eu gosto de ver vídeos, né, sobre animais, sobre gado, e tem uma fazenda aqui próxima, eu não vou citar nomes, porque eu não sei se eu posso citar, né, que teve um problema de contaminação das águas, né? Os proprietários das áreas mais altas, que são outros proprietários, fez confinamento de gado, e uma coisa que eu não sabia, né? O estrume do gado confinado, ele gera ele contamina toda a água do curso d'água abaixo. Então veio as chuvas e contaminou a água do tirador de leite que estava mais abaixo. E o cidadão ficou sem água, né? As represas tiveram que ser interditadas e ele teve que furar poços assim, em medida de urgência. E essa questão está sendo discutida na justiça e com certeza vai demandar atuação pericial. Bom, mas é só para citar um exemplo, né, da vida real. E, por último, eu quero citar as ações médicas e de saúde, como é o caso de erros médicos, qualidade de atendimentos hospitalar e outros, né? E aí atuam, evidentemente, os médicos, odontologistas e farmacêuticos. Bom, então são essas alguns exemplos, né, dentre tantas outras, né, que poderíamos citar, né? Doutor Nelson, oi. Deixa eu só trazer, aproveitando o gancho de onde a perícia atua, eu quero falar sobre essa novidade agora, que é o empréstimo consignado para o trabalhador de empresas privadas na folha de pagamento. Eu trago até no sentido de alerta,
Porque nada mais é que um empréstimo. É um empréstimo igualzinho a outro qualquer, com as taxas, tem a taxa a taxa média informada lá no site do Banco Central. Porém, eu já fiz 3 simulações de empréstimo. Uma saiu bem acima, mais de 50% acima da taxa média divulgada pelo Banco Central, outra saiu mais ou menos igual. Mas o que é que eu quero trazer para o trabalhador? Para ele ter cuidado e não agir pelo impulso. Não agir pelo impulso porque o empréstimo será feito através de uma instituição bancária que ela pode, tudo bem, aplicar aquilo que foi acordado, mas ela pode também trazer algumas coisas que merecem um estudo mais atencioso. Nessa hora, conte com um perito para poder te auxiliar. Se você não for fazer um empréstimo, olhe pelo menos se a taxa mensal de juro está dentro daquela taxa média divulgada pelo Banco Central. Quem não souber olhar, me manda um oi aqui que eu ajudo. Eu te ensino como olhar a taxa média praticada para aquele mês. Tá bom? Era só isso que eu queria trazer. Esse é um exemplo, né, da prática da responsabilidade social que todos os profissionais devem ter. Exato. Antes de voltar a palavra à Mineia para encerrar, eu quero falar de um dos meus e-books, o Manual das Perícias Judiciais, que oferecem elementos de natureza processual para os profissionais liberais em geral, para todos os citados nessa live. Eu quero, nessa oportunidade, mostrar a capa desse e-book. Ficou invertido, né? Aparece Inclusive, invertido. eu tenho ele. Muito bom. Eu uso sempre. E esse e-book está à venda na Hotmart, em PDF, e na Amazon, em Kindle. E basta procurar pela marca Nelson Abreu dos Santos, e o valor é R$ 3, certo? Atualmente é esse o valor. E caso quem nos vê ou venha ver a nossa live, não vou, né, fazer a compra de livro, tudo bem, se a pessoa não quiser desembolsar o valor, a pessoa poderá fazer o estudo disso que nós trouxemos diretamente do CPC. Né? E, para tanto, eu cito os principais artigos que tratam do perito e da perícia de uma maneira geral, né? Que é o 95, o 144, o 156, 157, 158, o 464 ao 473 e o 550 ao 609 em diante, que trata, inclusive, por volta do número 600, trata dessas perícias mais na área agrária, certo? Mas são alguns artigos só que eu estou citando, né? Eu agradeço a todos, obrigado, Mineia, e até a próxima. Doutor Nelson, muito obrigado por essa parceria de conversa, essa oportunidade de falar sobre perícia e justiça. São sempre conversas rápidas, porém oportunas, né? E se isso fez sentido para alguém, compartilhe, comente, tire dúvidas conosco, entre em contato, tá bom? E fique ligado, pois vem mais por aí. Deixa eu interromper você, porque apareceu aí para nós a Ah, Neuza Borges Guimarães, que está assistindo o vídeo. E a Neuza é minha conterrânea, nasceu lá na Fazenda do Vão, no Vão da Serra, que dá título ao meu livro de memórias que eu estou escrevendo. Então, eu precisava registrar a participação da Neuza. Um abraço para a Neuza obrigada, e para todos da Neuza. família. Obrigado, Então tá, Minéia. doutor Nelson, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.